Boa noite. Hoje a nossa live é aquela live de estilo de vida, né? Quando eu falo estilo de vida, é que eu estou tratando da questão do crescimento da sua empresa, do seu negócio, mas num aspecto muito menos do business, das técnicas de negócio, e sim os aspectos pessoais, né? Um dos 5 P's é o P de pessoas, né? A gente olha para as pessoas, desde os clientes são pessoas, tem o lado pessoal deles, a gente tem que entender o psique do cliente. A tua equipe são pessoas. Mas hoje eu quero falar do pessoas, você, pessoa, sou eu, pessoa. E é aquela história de que, sim, eu quero fazer minha empresa crescer, estou estudando, estou fazendo, mas Deus não me ajuda. Você já teve essa sensação? Fala, cara, o que será que está errado? Né? É o mercado? É o cliente? O que está acontecendo que estou remando e não estou saindo do lugar? Às vezes você tem essa sensação e Deus me ajuda, né? Então é disso que eu quero falar com vocês. Tem um outro perfil meu, eu não alimento ele regularmente, mas tem um perfil meu que é o Aprenda a Ouvir Deus, em que eu falo, né, sobre como ouvir Deus, né, principalmente o Deus cristão. Então eu falo de princípios bíblicos, né, como a Bíblia nos ensina a ouvir Deus. Eu vou falar um pouquinho disso hoje, aqui no 57 em 7, porque de qualquer forma esse é um dos aspectos, né? Você não precisa ser cristão, você não precisa ser evangélico. Isso vale para relacionamento com Deus, e você pode chamar Deus, o que eu chamo de Deus, para você pode ser o universo, pode ser o que for. A ideia é, eu estou tentando fazer minha empresa crescer, estou fazendo tudo o que eu posso, estou usando todos os recursos, todas as técnicas e não estou tendo êxito. O universo está conspirando contra mim, tem alguma coisa fora de mim pela qual a gente chamaria de estratégica, né? Pela qual não são meus concorrentes, não são efeitos de mercado, tem alguma coisa que não é economia, tem alguma coisa, tem algum mistério aí que está me bloqueando e eu não estou conseguindo enxergar e estou recorrendo a Deus. Oh Deus, o que está acontecendo? Então, o primeiro ponto, e daí, pessoal, eu falo de estilo de vida e falo. Aqui tem muito aspecto testemunhal, eu estou falando muito da minha experiência, tá? Sou cristão, sou evangélico, mas não quero que você vá para a minha igreja e não quero que você vire cristão, não é esse o propósito. Talvez a minha experiência, o meu testemunho aqui sirva para você de alguma forma, você se identifique comigo e eu possa te ajudar, tá? Simples assim. E o ponto, eu pelo menos tenho uma coisa que eu aprendi e aprendo. Eu trabalho todo dia, trabalho com ânimo, gosto do que faço, tenho mais do que um negócio. Minha esposa também tem a clínica dela, a gente trabalha, né? Tem sucesso, tem resultado, mas às vezes as coisas não andam, às vezes algum negócio não vai, às vezes uma parceria, uma situação com um fornecedor, com um parceiro dá um problema, a gente não consegue resolver, né, penso até em resolver na justiça, e daí surge essa ideia, Deus, como é que faz? Né? Como é que eu resolvo? Para mim isso, embora eu seja, né, tenha passado por experiências de ter passado muito perto da morte, algumas vezes na vida, primeira criança ainda, com 7, 8 anos, depois um acidente de carro grave, né, outro tal, passei muito perto da morte e nem percebi. Né? Então, assim, para mim fica claro, e cada vez fica mais claro, também não só nos momentos difíceis, nos momentos de sucesso também eu vejo isso, que muitas vezes eu planejo um negócio, faço um negócio, monto uma estratégia, etc., e aquilo vai dar certo, e às vezes não dá. E outras vezes trabalho, sim, entro num negócio e acaba tendo muito resultado, não é por acaso.
mas tem um resultado ampliado, muito maior daquilo que eu imaginei. É sorte? Eu não vejo que é sorte. Para mim, então, é bíblico. Vai lá, Salmo 27. Diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que quer dizer isso? Trabalhar muito, ok, legal. Trabalhar faz parte. Não é fruto do seu trabalho, não é o resultado. Mas o que faz a diferença é o direcionamento de Deus, é a bênção de Deus, é a conspiração do universo em seu favor. Então, é nessa linha. Então, para mim, pelos anos de vida, eu já aprendi que estudar, trabalhar, pesquisar, né, construir parcerias, planejar negócios, ok, é importante, é necessário. Mas nas decisões, principalmente nas decisões maiores, alinha com Deus. Hoje mesmo eu tive uma reunião com um parceiro de negócios, o Marlon, e ele está trazendo um cliente, ele tem comissionamento nesse negócio. Falei, Marlon, vamos fazer o seguinte, antes de conversar com o cliente, vem aqui no meu escritório, vem aqui na empresa, vem aqui na Futurei, vamos alinhar entre nós para que não tenha nenhum problema de comunicação, que esteja bem claro o que nós estamos negociando. Então é isso, essa questão de alinhamento, clareza, né, com seus parceiros, com seus colaboradores, com seus clientes, né? Muitas vezes, os meus maiores contratos sempre foram cumpridos e muitas vezes a gente redigiu o contrato e não assinou. É um capricho, talvez um capricho. Eu converso muito isso com os clientes, mas converso também com quem já me contratou, que o contrato é um instrumento de comunicação. Então, um contrato claro, né, diz muito do que vai ser feito, como vai ser feito, as obrigações de cada parte, assim por diante, e os custos e as indenizações que vai haver caso não se cumpra. Então, é um instrumento de comunicação. Assino, né? Hoje eu assino bastante contrato. Mas, historicamente, meus maiores contratos foram formalizados, mas assinados mesmo não foram, né? Mas todos foram cumpridos, todos, nenhum deixou de ser cumprido. Recebi de todo mundo, entreguei tudo que eu me comprometi a entregar e valeu. Então, o que a gente alinha de tudo isso? Corrente do bem. Corrente do bem é bom. Por quê? Porque se eu estou falando de ouvir Deus, Deus ama todo mundo, Deus criou todo mundo. Até o diabo foi Deus que criou. Então, Deus não vai te favorecer mais porque você é bonzinho. Deus não vai te favorecer mais porque você dá dízimo, porque você dá oferta. Né? A gente antropofica Deus, né? Deus é Deus, ele é dono de tudo, é dono do universo, sabe de todas as coisas. Né? Então a questão, né, não é por merecimento que Deus te abençoa. Deus te abençoa porque ele é abençoador, ele abençoa todo mundo. Né? Ele nos ensina a perdoar o assassino, quem te faz mal, etc. Então, Deus perdoa todo mundo. Deus abençoa todo mundo. A capacidade da bondade de Deus, da graça de Deus, é eterna. É para todos. Então, o que faz que uns são abençoados, outros não? Uns prosperam e outros não. Ouve Deus.
ouve Deus, as coisas de Deus são para o bem. Deus quer teu bem, o que Deus pensa, o que Deus deseja para você é o melhor. Quando Deus pensou em você, Ele pensou em você como um vaso que transborda, né? Que faz parte da glória dele. Né? Deus nos ensina que Ele, né? Jesus fala, olha, tudo que vocês veem que eu faço aqui, vocês podem, né? Vocês podem fazer da mesma forma e muito mais. Então, é pleno isso. Então, assim, você não precisa achar que seu super-homem vai sair voando. Né? Nem Jesus, né? Nem Jesus, quando foi tentado lá no deserto, né? O diabo falou para ele, pula daqui. Ele falou, cara, não precisa. Né? Não, né? Ele diz, meu pai ensina que a gente não deve provar ou provocar prova em Deus. Deus faz o que quer. Então o ponto é o seguinte, o que Deus quer para você é bom. As coisas não estão dando certo. Tem alguma coisa que emperrou? Não precisa achar que é olho gordo, que é maldição. Você pode até repreender qualquer... E você tem autoridade para isso, hein? Você pode repreender qualquer maldição, qualquer mal olhado. Você tem autoridade para isso. No mundo espiritual, a gente tem autoridade para isso. Não vou ensinar isso aqui hoje, mas tem. Tá? Então, o que faz a diferença é afina a conversa com Deus. E é fácil? Às vezes não, né? Porque Deus não tem telefone, não tem WhatsApp. Às vezes você acha que Deus te falou uma coisa e não falou. Não tem jeito de ir lá e fazer réplica, tréplica, né? Então parece que é meio complicado falar com Deus. Às vezes é, né? Às vezes é. Mas fala. Mas o principal não é falar, o principal é escutar. Porque muitas vezes a gente está pedindo para Deus e não acontece. A Bíblia mesmo diz, fala, olha, você está pedindo e não acontece, é que você está pedindo errado, porque as coisas de Deus acontecem. Então, se você está pedindo e não acontece, pode ser que você esteja pedindo errado. Então, como é que eu faço para pedir certo? Eu costumo falar para Deus, Deus, vem cá, vai, encuca na minha cabeça os seus sonhos, põe aqui na minha cabeça, porque Deus me torna um empresário mais eficiente. Daí vai ficar mais fácil, na vida eu faço, né? Eu faço as coisas que você, Deus, já planejou, já vão dar certo, né? Deus não inculca muito desse jeito, do jeito que eu gostaria. Mas de qualquer forma, o que eu tenho aprendido é que mesmo em situações difíceis, sempre tem um aprendizado, sempre tem um ponto, sempre tem um avanço, né? Teve duas situações da minha saúde interessantes assim, interessante compartilhar aqui com vocês. Lá em 98, eu fui atropelado na esquina do meu escritório, bati a cabeça, desmaiei, não teve sequela, não teve nada mais grave, tive um pequeno derramamento de sangue aqui dentro do cérebro e tal, mas não foi nada grave. No dia seguinte eu já estava em ordem, estava bom. Mas é engraçado que eu bati no chão, aqui no chão de paralelepípedo, né, aqui do lado esquerdo, aqui, né, atrás da orelha, e o sangramento que eu tive aqui, né, a hemorragia que eu tive, embora pequena, foi aqui frontal, né? Foi de movimento brusco, né? Frontal aqui no lóbulo frontal, aqui no córtex frontal, aqui do lado direito, né? E daí tem aquela história que o lado esquerdo é racional, o lado direito é emocional, né? Dos hemisférios do cérebro. Mas meus amigos, quase que brincando, dizem que depois desse acidente eu fiquei um cara muito mais sociável. Então eles falam, cara, Carlito, a gente precisa estudar, falar com o teu médico, o Dr. Vargas, ver qual que é o ponto aqui, onde é que bate no cérebro aí para gerar o efeito que gerou na tua vida. Então, essa brincadeira vale, né? Então, um acidente que eu fui atropelado acabou me transformando em melhor sem eu mesmo perceber.
Pode ser coisa de Deus. Tem coisas de Deus, né? As coisas de Deus, né? A Bíblia fala que os desertos, né, que pelos quais você passa, né, as situações pelas quais você passa, essa ideia de deserto vem dos 40 anos de deserto, né, lá de Moisés indo para Canaã com o povo judeu. Então, aqueles 40 anos ali foram 40 anos de purificação e para chegar na Terra Prometida santificado, né? E a gente faz muito essa analogia, né? Que essa passagem por dificuldades, elas têm aprendizado. Muitas vezes é o aprendizado ali que pode te levar para o próximo passo, pode te avançar no próximo passo. Nesses últimos 5 anos que eu passei por câncer, o câncer foi quase que o mentor, né? Foi o condutor de uma transformação que eu tive. Meus irmãos, principalmente, dizem que eu mudei muito, que eu me tornei uma pessoa muito mais acessível, muito mais sensível também. E teve um episódio aqui, conversando com Deus, um dia Deus me mostrou uma situação lá e me perguntou, né, na forma de minha conversa com Deus, normalmente é leitura bíblica, oração, análise, mas Deus me colocou assim: Carlito, você quer ser curado? Eu falei: claro que eu quero. Ele falou: então, você tem um episódio aí que você está transformando numa ação jurídica contra os teus irmãos, contra a tua mãe, contra a tua família. E era uma questão de herança, tá? Não era dinheiro, basicamente estava falando de dinheiro. Eu achava que eu tinha sido prejudicado. E daí Deus me falou assim: você quer ser curado, Carlito? Quero. Eu falei: então, chama teus irmãos, chama tua família e diz que você está encerrando esse assunto e que você vai perdoar todo mundo. E você nunca mais vai questionar esse assunto. Aqui eu estou contando para vocês como história, tá? Esse assunto morreu, nunca mais passei. Não estou contando como virtude, estou contando como deserto pelo qual passei. E é interessante, esse assunto ficou encerrado, não me fez falta aquilo que eu achava que eu perdi, e nos demais negócios foram anos que Deus me abençoou em muitas coisas. Então não é troca, veja bem, não tem troca. Deus é abençoador sempre. Então, dificuldade, conversa com Deus. Qualquer problema específico, conversa com Deus, né? É muito comum ter problema de comunicação no dia a dia. Hoje mesmo estou com 2 problemas enormes de comunicação, um com a minha esposa e outro com a gente teve um acidente de trânsito aqui, pareceu tudo em ordem, mas me enroscou num problema aqui e eu não consigo desvencilhar. Então, faz parte, né? Preciso aqui conversar com as pessoas, conversar com Deus, pedir desculpa para não sei, né? Faz parte do dia a dia. Problemas, e principalmente problemas de comunicação. Então, alinha. Então, um jeito de se acertar tudo isso é aprende, aperfeiçoa a sua escuta inteligente de Deus. Não acha que se quer só rezar, só orar, só pedir. Aprenda a ouvir Deus. Uma coisa que eu gosto de fazer, né, não é promessa, hein, pessoal, mas assim, pelo menos uma vez por ano, eu passo uma semana fazendo o caminho da fé, de bicicleta, sozinho. Eu gosto de fazer sozinho, porque é uma semana conversando com Deus. Então, para mim, é muito legal. Passo por montanhas ali no sul de Minas, que eu gosto muito e tal. Então, assim, tenha tempo com Deus, tenha tempo com qualidade. Quando eu digo isso, eu tenho prazer em fazer isso, não é sacrifício. Eu normalmente acordo 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo, para orar, para ler a Bíblia, para tentar começar o dia ouvindo Deus. Eu tenho sucesso? Às vezes tenho. Eu tenho problema?
todo dia. Todo dia tem problema. Eu consigo resolver todos os problemas? Vamos resolvendo. Vamos avançando. Minha vida é muito fácil? Não é. Mas o meu testemunho fala, cara, problema se resolve conversando com Deus. Planejamento estratégico a gente faz, eu faço, ensino, mentoria, como é que você faz os 5 P's, estuda, isso aqui é método. Agora, fez um método, fez um projeto dos 5 P's aí, do 57 em 7, você vai aumentar a lucratividade da sua empresa, você vai trabalhar para a sua empresa crescer, criou um norte, criou um propósito, bota isso na presença de Deus, mostra para Deus, Deus, estou pensando isso, me conta aqui, ou a cada passo, dá uma ajustada. Ontem mesmo, uma assembleia aqui de condomínio, um prédio novo que a gente vai morar, nós fizemos um orçamento de segurança que é 1 milhão de reais, né? Para 40 apartamentos, dá 30 mil reais por apartamento. Mas vai desde blindagem da portaria, película, é um monte de câmera isso aqui. Vamos fazer o seguinte, o que a gente aprovou? A gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos aprovar 1 ano. A gente coloca aqui, divide esse planejamento aí de 1 milhão, vamos botar em 7 anos, mas vamos aprovar o primeiro ano e fazer as coisas mais prioritárias. E daí a gente vai vendo o resultado e vai aprovando os outros, se necessário ou não, interrompe. Então, primeira coisa, está fazendo um projeto grande? Quebra ele em pequenos passos. Quebra ele em pequenos passos, liga a frequência de comunicação com Deus e vai dando pequenos passos, alinhando com Deus e principalmente corrigindo a rota para você acertar. Talvez essa seja, se eu puder dizer, a dica de hoje é: investe e aprenda a ouvir Deus. E diminui o risco. Vai dando passos menores. O fato é que Deus é abençoador. Sintoniza com Ele. Tua vida vai ficar mais fácil? Não vai ficar mais fácil, mas vai ficar mais segura. A gente está hoje, que eu posso dizer, olha, mesmo passando por câncer, mesmo tendo o risco do câncer voltar, mesmo considerando eventualmente fazer uma cirurgia, cara, eu tenho hoje plena consciência de que eu estou a uma partida de coração de entrar no céu. Para o céu eu sei que eu vou. Esse eu tenho convicção. Agora, uma partida, cara, a vida é uma coisa muito rápida, muito efêmera. Né? Então, hoje eu tenho plena consciência da dependência de Deus. Se eu estou vivo aqui, se eu estou falando com você, é porque Deus quer. É porque Deus me deu esse privilégio. Tomara que o que eu esteja falando para você tenha sentido. Seja, né, que a gente fala que eu possa ser aí, não como autoridade, mas que eu possa ser boca de Deus aqui, que o que eu esteja falando sirva para você, né? E se o que eu estiver falando parece que serve para você, pede para Deus confirmar. Tá? A gente tem uns mecanismos aí de validar, né? Porque muitas vezes a gente erra feio, achando que Deus falou e não falou. Tá? Então sempre pede para Deus mandar um sinal, uma confirmação, o que for. Lá no Aprenda a Ouvir Deus eu falo mais sobre isso, e mesmo nas minhas mentorias eu ofereço para quem está fazendo 57 em 7, que é uma mentoria, que é paga, etc., eu ofereço, e aqui num combinado meu com Deus, eu vou falar aqui só por entusiasmo, mas eu ofereço o Aprenda a Ouvir Deus como um produto à parte que eu dou de bônus, tá? E eu não estou querendo aqui marketear esse produto. Por quê? Porque ouvir Deus é a chave do sucesso. Ouvir Deus, quer ter sucesso? Ouve Deus. Quer ser uma pessoa eficiente? Ouve Deus. Quer viver seguro? Ouve Deus. Quer se comunicar melhor com funcionários, colaboradores, família, o que for? Ouve Deus. Esse é o ponto, né? E até Gilberto Gil canta, né? Se eu quiser falar com Deus, né? É uma música bonita. Então é isso. Com isso, pessoal, a gente fecha essa quarta-feira. Espero que essa palavra valha para você. E lembra que eu faço live todo dia, né? Segunda-feira a gente fala do 57 em 7, num aspecto mais técnico.
na terça-feira, se você ainda não é dessa área, se você é da área de construção civil, na terça-feira eu falo no Arquitetura Escalável, né? Tenho como parceiro mentoriado meu, Matheus Paraíso, arquiteto. A gente teve muito sucesso aplicando 57 em 7 na empresa dele, e a partir disso a gente está falando para arquitetos. Então, na terça-feira eu tenho a live do 57 em 7, que é em colaboração aqui com o Arquitetura Escalável. Na verdade, a gente faz a live do Arquitetura Escalável, mas aqui no canal do 57 em 7 ela também passa. Na quarta-feira eu falo de estilo de vida, na quinta-feira a gente faz uma reprise de uma dessas lives, na sexta-feira eu falo da odonto lucrativa escalável, que é o caso também da metodologia 57 em 7, a gente aplicando a partir aqui da clínica da minha esposa, que é odontologia de high ticket, né, odontologia de luxo, mas aplicando a metodologia do 57 em 7, e daí aí eu com a doutora Malu Franco, e a gente mostrando como você pode aumentar a velocidade de crescimento na área da saúde, particularmente na odontologia, com técnicas, protocolos, longevidade, saúde integrativa, que hoje é uma área que eu mesmo, né, eu uso no enfrentamento do câncer, a gente usa a saúde integrativa e a oncologia tradicional também. Enfim, então, cola aqui na gente, tem live todas as noites, a gente publica Reels 2 por dia, todos os dias. A gente tem newsletter também, se você entrar no 57 em 7 lá no YouTube, a gente tem conteúdos mais longos. Essas lives aqui que você está assistindo ao vivo, elas ficam disponíveis lá no YouTube. E a gente tem blocos, né? Normalmente tópicos de mais ou menos 10 minutos, falando de uma técnica específica, normalmente são vídeos mais curtos, normalmente 6 a 10 minutos, com um tópico mais aplicado. Então, vai lá, se inscreve no canal, 57 em 7. Se você ainda não segue a gente, vem aqui, me segue, que daí você fica a par de tudo que a gente está fazendo. Nós criamos o ciclo de diagnóstico estratégico, que eu faço gratuitamente para as pessoas se inscreverem. Se você ainda não se inscreveu, você tem empresa, você tem seu negócio, quer fazer um diagnóstico estratégico, eu faço gratuitamente. É só você ir lá na minha bio, no primeiro link da bio ali, você se inscreve, a minha equipe vai te fazer umas perguntas, são 3 perguntinhas simples, e daí a minha equipe vai te selecionando, então a gente vai pegando aí, formando blocos semanais em que eu dedico um tempo para ajudar você a olhar as possibilidades de crescimento usando a metodologia 57 em 7. Como eu posso te ajudar? Vai ter casos que eu vou falar, cara, não adianta, você não está aqui, não adianta, a metodologia do 57 em 7 não se aplica. Por quê? Porque você está numa fase muito inicial, você ainda não tem cliente, você não tem carteira de clientes, você não tem carteira de produtos. O 57 em 7 como ferramenta de crescimento é para você, mesmo que você seja pequeno, mesmo que você seja MEI, mas você precisa ter pelo menos 1, 2, 3 clientes e precisa ter pelo menos, mesmo que você tenha um único produto, mas a gente precisa começar a montar o teu portfólio de produtos para daí gerar crescimento, tá? Então, a ideia com 57 em 7 é para quem já entrou no mercado, mesmo que seja pequenininho. E se for grande? Gente, eu já fiz, né, consultoria para Votorantim, já fiz consultoria para grupos grandes, né, normalmente para grandes universidades, não tem problema. Vale desde do pequenininho até o grande. A vida inteira eu trabalhei na ponta do grande, como consultoria. Desenvolvi para universidades também projetos grandes, MBAs, convênios internacionais e coisas assim. Nesses últimos anos, como infoproduto, aqui na internet, eu quero trazer, e estou fazendo isso, né? Trazendo, principalmente eu estou focando, adaptando tudo isso que eu desenvolvi para a pequena e média empresa, desde o meio, desde o pequenininho.
Eu tenho mentoria para empresa grande? Tenho, mas eu quero trabalhar principalmente de forma escalável. Eu quero trabalhar com bastante gente e transbordar, ajudar muita gente. Eu acredito no Brasil, esquece a questão de política, para mim não interessa se é direita ou esquerda. Eu acho que o Brasil é o lugar para se fazer negócios. O mundo mesmo já descobriu isso. Hoje, você pegar o Financial Times de hoje, ele está dizendo que, pela primeira vez na história do mundo, esse ano o Brasil vai passar os Estados Unidos como o maior exportador de agronegócio. Tá? Então, mesmo com tarifaço, o que for, nós estamos nos tornando o maior exportador, produtor e exportador do mundo de produtos do agronegócio. Então, vai desde proteína, né? Vai de carne, aves, suínos, grãos, né? Soja, milho, café, álcool, açúcar, tá? Então, o agronegócio brasileiro, você pegar os 10 principais produtos que o mundo consome, o Brasil está em primeiro lugar quase que em todos. E se você pegar a soma de tudo, então o Brasil vai está tomando, segundo o Financial Times, e não é nem em inglês, né? O Financial Times está dizendo que o Brasil, este ano, vai superar os Estados Unidos pelas previsões. Então, tem negócio, tem oportunidade de crescimento. Você está aqui no Brasil, esquece política. Alinha com Deus, ouve Deus e, mão direita, mão esquerda, é com isso aqui, é com o teu braço que você vai tocar. Se você estiver alinhado, ouvindo Deus, isso aqui vai muito mais longe, isso aqui vai com muito mais força e principalmente as coisas de Deus transbordam. Né? Imagina que você vai sozinho, você vai abençoar muita gente que vai contigo, desde colaboradores, mas tua família, você mesmo, tá? Teus fornecedores, teus clientes, tá? Então, as coisas de Deus prosperam e transportam. Se você não está crescendo, você está morrendo. Então, pensa nisso, alinha, ouve Deus e posta aí suas perguntas, suas dúvidas, fala com a minha equipe. Se você entrar aqui pelo Instagram, você me acessa, né? Você acessa a minha equipe não só pelos directs, mas você acessa pelo WhatsApp também. Tá? Então a gente tem todo um esquema aí para ter canais de comunicação e nós estamos à tua disposição. É isso que a gente está buscando. E, claro, eu faço negócios, é claro que eu vendo mentoria, é claro que eu vendo produtos, vendo serviços, autor de livro e tal, eu vendo conteúdo, mas eu dou também, tá? Então tem um monte de projeto social que eu participo, eu faço parte do Conselho Internacional de Projetos Sociais, tem um projeto social aqui no Brasil, trabalho de graça, tenho o maior prazer. E isso que eu faço aqui como gratuitamente, é porque eu acredito, não é só porque depois eu quero te vender. Não, eu acredito que esse trabalho de graça é uma forma de ajudar muita gente, de fazer o Brasil crescer, transformar, né? Transformar vidas, transformar empresas, transformar negócios, transformar comunidades. Eu ouço muita história de aluno meu, mentoriado meu, que me contam como foi importante o que eu ajudei na vida deles. E eu não imaginava isso. Né? Principalmente no momento que eu estava ali dando uma aula, dando uma orientação, o que for, eu não imaginava o futuro que aquilo ia implicar. Nem eles, mas implicou. Então isso sim, isso aí é Deus fazendo. Tá bom? Beijo no coração, uma boa semana aí para todos. A gente se vê na semana que vem na próxima live.